Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal Pedrosa Previdente. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma grande armadilha que o INSS armou. Você sabe que o INSS, ele é uma caixinha de surpresa, né? Ele sempre vai colocando barreiras, obstáculos, dificuldades e armadilhas para que você entre nela e não saia mais e tenha prejuízo. O INSS, ele raciocina sempre e toda a estrutura do INSS, agora da Previdência Social, ela está organizada de uma maneira que para você trabalhar mais, para você contribuir mais e para você ganhar menos, e não importa qual seja o benefício que você esteja requerendo. Porque no INSS, na Previdência Social, você tem aqueles benefícios que são decorrentes de pagamento que você contribui com a sua remuneração. E tem aqueles benefícios das pessoas, né? Aquelas pessoas que são empobrecidas e estão fora do sistema, ou seja, elas não contribuem. Então a gente chama que está separado em, de um lado, aqueles que contribuem, que são os contribuintes, e aí eles vão receber conforme a contribuição, e do outro lado, tem aqueles que são amparados, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Então tem uma Lei Orgânica de Assistência Social que garante assistência social para aqueles que estão em dificuldades, não têm acesso ao mercado de trabalho e, portanto, eles não conseguem contribuir nem de forma autônoma, nem como contribuinte individual. E é necessário ter isso exatamente para garantir o equilíbrio social, né? Por isso que chama Previdência Social. O INSS é o Instituto Nacional de Segurança Social. E isso interessa a todos, interessa a toda a sociedade. Então fica comigo aqui nesse vídeo que você vai entender uma grande armadilha muito sutil que o INSS armou com a reforma da Previdência. Tá legal? Agora, antes de nós irmos ao assunto, eu vou pedir que você se inscreva no canal. É muito importante você se inscrever no canal e acompanhar os mais de 12 mil inscritos aqui no canal, tá legal? Então se inscreve no canal, aciona o sino de notificação para você receber os conteúdos que são relevantes, consistentes, todo santo dia, legal? E para hoje nós estamos aqui você viu aqui que nós estamos num cenário diferente, que é o cenário aqui do escritório aqui da minha sala. Então tá meio bagunçado aí no fundo, mas não liga não, o importante é o conteúdo que eu vou repassar. Então agora eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar aqui o conteúdo de como é que você, qual é a armadilha e como é que você não pode cair nessa armadilha, tá legal? Então vamos aqui deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pronto, vou ficar aqui no cantinho aqui, sem problema nenhum. Então nós vamos ver, deixa eu selecionar aqui, nós vamos ver aqui a armadilha. O que nós vamos ver aqui? A armadilha do INSS. Tá? A armadilha do INSS. Essa armadilha do INSS aqui, ela se refere a uma questão muito importante, que é o quê? É o auxílio-doença. Muito bem, o auxílio-doença é o único benefício que a forma de calcular ele continua igual ainda a antes da reforma. Tá? Então você precisa entender aqui que a armadilha é para quem está no auxílio-doença. Tá? Então vamos entender aqui o auxílio-doença, que hoje, auxílio-doença, a gente fala auxílio-doença, mas não é mais auxílio-doença. É o benefício por incapacidade temporária. É o nome que se dá. Mas vamos continuar falando aqui de auxílio-doença, porque é o que a gente entende, né? Muito bem, então para a gente entender aqui, o auxílio-doença, como é que ele é calculado o auxílio-doença? É muito importante. O benefício do auxílio-doença é o seguinte, a renda mensal inicial, o valor do auxílio-doença, ele não pode ser superior à média, essa aqui é uma coisa que já funcionava antes, a média dos últimos 12 meses, tá? Então ele não pode ser maior aqui, ó, ele não pode ser maior que a média dos últimos 12 meses. E ele é calculado ele é calculado agora considerando todas as contribuições, tá? Então eles pegam lá 100% de todas as contribuições, considerando desde julho de 94, tá? Até a data que deu entrada no benefício. Então, só que esse valor aqui de 100% não pode ser superior aqui à média dos últimos 12 meses.
Não pode ser menor. Então, se aqui for maior, eles vão considerar a média aqui, tá? Se aqui for maior, aí não tem problema nenhum, porque eles sempre vão considerar que eles sempre vão te dar o valor menor. Essa que é a ideia, né? Então, se aqui for maior, aqui a média dos 100 for maior, mas a média dos 12 for menor, eles vão considerar. Então, o que manda mesmo é a média dos últimos 12 meses, tá ok? Muito bem. Onde é que está a armadilha que o INSS criou? O que o INSS está fazendo? É que teve uma alteração. Depois de 12 de 11 de 2019, você sabe que aconteceu o quê? A reforma da Previdência. Depois de 12 de 11 de 2019, aconteceu a reforma da Previdência. E como é que é calculado? Como é que é calculada aqui a aposentadoria por invalidez? Aposentadoria por incapacidade. Tá? Então, depois de 12 de 11 de 2019, existe uma fórmula única para calcular os benefícios de aposentadoria. E a aposentadoria por invalidez, ela foi, deixa eu reduzir aqui, 100%, deixa eu puxar aqui. Então, depois da reforma da Previdência, 12 de 11, como é que é calculado aqui a aposentadoria por incapacidade? O nome agora é aposentadoria por incapacidade permanente, que é a mesma aposentadoria por invalidez. Então, como é que é calculado o valor? Então, eles vão pegar todas as contribuições desde julho de 94. Eles vão pegar aqui todas as contribuições desde julho de 94 até a data a data do pedido, e eles vão considerar aqui, 100%. Então eles não vão descartar como era feita antes. Antes, como é que era feito? Antes era assim, pegava as 80 maiores contribuições, e ia receber 100% das 80 maiores contribuições. Ou seja, significava que a média aqui ia ficar uma média positiva. Ia ficar aqui muito igual ou muito próximo à remuneração. Tá? Então a pessoa ia ganhar aqui muito. Se a pessoa ganhasse R$3.000, ela ia muito próximo de ganhar os R$3.000 aqui. Tá? Então o que eles modificaram depois de 12 de 11 de 2019? Eles vão considerar aqui 100%. Em cima desse 100% aqui, eles vão considerar aqui um redutor de 60%, que vai ser acrescido de 2% para cada ano que você trabalhar acima de 20, no caso se for homem, e acima de 15, no caso se for mulher. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui na prática para você entender o quanto que isso aqui é uma grande armadilha, tá? O quanto que é uma grande armadilha isso aqui, tá? Então, vamos puxar aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá aqui para sair aqui. Então, muito bem, vamos fazer um exemplo concreto aqui. Vamos pegar um exemplo, deixa eu pegar aqui uma caneta azul. Pegar uma caneta azul aqui. Vamos considerar aqui um profissional, né? Um profissional que ele tenha, vamos considerar um profissional que tenha 20 anos aqui de carteira assinada, 20 anos de carteira assinada, e vamos considerar que ele tenha a média dele aqui, a média dos 100 aqui, a média tenha dado R$4.000. A média deu R$4.000. Então a pergunta é a seguinte: essa média aqui de todas as contribuições fechou R$4.000. Então, qual é a aplicação que vai ser? 60%, considerando mais 2% para cada ano que ele trabalhou acima de 20. Quanto tempo ele trabalhou acima de 20? Ele não tem mais, ele só trabalhou 20 anos aqui. Tá? Então, qual é o percentual que ele vai ganhar? 60% dos 4.000. 6 vezes 4, 24. Ou seja, ele vai se aposentar por R$2.000
R$ 2.400, tá? Então você veja bem, 4.000 para R$ 2.400, você está perdendo aqui, vou colocar até em vermelho, tá? Está perdendo aqui, perdendo R$ 1.600, tá? Ou seja, ele está perdendo R$ 1.600. Esse é o prejuízo dele. Esse é o prejuízo dele aqui nessa forma de cálculo. Você entendeu o que eu coloquei aqui? Vamos repetir para você entender. Ó. Como é que é feita o cálculo? É pegado todas as contribuições desde julho de 94. Aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui aqui, ó. É pegado todas as contribuições, 100% de todas as contribuições desde julho de 94, desde julho de 94 até a data de entrada do benefício. Em cima desse valor aqui, já vai ser ruim, por quê? Porque ele já vai perder. Porque é 100%, não vai descartar as 20% menores como era feito antes aqui, ó. Então antes era descartado as 20% menores e a pessoa ia ganhar, ia dar uma média muito próxima à sua remuneração. Não é o caso que acontece agora. Agora eles vão aplicar aqui um redutor de 60%, acrescido de 2% para cada ano que trabalhar acima de 20 no caso do homem, e se for mulher, vai ser 15, tá? No caso do exemplo que a gente falou aqui, um profissional que trabalhou 20 anos de carteira assinada, e ele tem uma média de R$ 4.000, uma média de R$ 4.000. Em cima dessa média, como ele não trabalhou mais que 20, ele vai ter uma aplicação aqui de 60% que vai resultar no valor de R$ 2.400. Ou seja, a perda dele vai ser de R$ 1.600. Sabe? Isso aí não é cruel? Isso aí não é cruel, não é desumano? Você sabia disso aqui? A forma como é feito o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente? Muito bem. Qual que é a armadilha que o INSS está colocando aqui? Qual que é a armadilha aqui? Eu estou chamando a atenção para você para a armadilha do INSS. O INSS sabendo disso, e o INSS sabendo que isso aqui está valendo a partir de 12 de 11 de 2019, o que ele faz? Ele está fazendo o seguinte, ele está indeferindo o auxílio-doença. O que ele pega? Ele pega e faz um indeferimento. Ele está negando, ele está indeferindo, vamos colocar aqui, ó, ele está indeferindo o INSS, ele está indeferindo o benefício, ele indefere, tá? Ele indefere. E aí o que acontece? O segurado, o trabalhador, vai ter que fazer um novo pedido, tá? Vai ter que fazer um novo pedido. E esse novo pedido começa, ele tem uma nova DER fixada. Data de início do requerimento. E essa data de início do requerimento é depois, né? É depois da reforma. É depois de 12 de 11 de 2019. E aí o que acontece? Se é depois, vai vigorar essa regra que eu estou colocando aqui. Vai vigorar essa regra, essa forma de cálculo aqui, tá? Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que eu recomendo que você faça, né? Aquilo que você é obrigado a fazer, tá? Você é obrigado a fazer, deixa eu colocar para cá, né? Você é obrigado a fazer o quê? Brigar com o INSS. Você vai brigar com o INSS aqui, ó. Você é obrigado vai fazer duas coisas. Você não vai aceitar esse requerimento aqui e tu vai fazer uma revisão, tá? Vai fazer uma revisão comprovando que a data de início da incapacidade foi antes. A data de início da incapacidade, ela é lá da onde? Ela é antes de 12 de 11 de 2019. Porque se ela for antes de 12 de 11 de 2019, né, o que acontece? Vamos colocar aqui, ó. Se a data de início é antes de 12 de 2019, a forma de cálculo vai ser aquela de que vai pegar as 80 maiores contribuições e isso vai garantir que você vai ganhar muito próximo ou igual à sua remuneração. Então você vai fugir daquela forma, daquela regra que é cruel, desumana e terrível, tá? Então volto a repetir, o INSS está negando, vou puxar aqui, o INSS está indeferindo,
O que o INSS está fazendo? Ele está indeferindo, o INSS está aqui, o INSS está indeferindo, ele está indeferindo aqui e força você a fazer um novo pedido. Esse novo pedido vai ser depois de 12/11/2019 e isso vai fazer com que você entre nessa regra de cálculo aqui, tá? Entre nessa regra de cálculo aqui, ó. Então, isso aí é uma coisa terrível, terrível, tá? O que que você vai fazer? Primeira coisa que tu vai fazer, primeira coisa que tu tens que fazer aqui é fazer uma revisão. Você não vai aceitar isso, tu vai fazer uma revisão ou vai fazer um recurso, tá? Tu vai fazer um recurso para que seja mantida a data, a DER anterior, aqui, ó, a DER, data de início do requerimento, ou seja, a data de início da incapacidade é antes de 12/11/2019. E aí você garante esse cálculo aqui, você garante essa forma de cálculo aqui. Legal? Muito bem. Então é importante você brigar para garantir essa forma de cálculo aqui que era feita anterior, que pegava as 80 maiores contribuições desde julho de 94 até a data de entrada do requerimento. Tá? A outra coisa que você vai fazer, se você não está nessa condição agora, mas eu vou convocar você para uma, até vou colocar aqui no Tacor aqui, ó. Vou colocar aqui no Tacor aqui, vamos colocar aqui, que fica legal. Né? O que a gente fez? Presta muita atenção nisso aqui, que é muito importante, tá? O que a gente fez? A gente bolou uma ideia legislativa, tá? A gente bolou uma ideia legislativa. O que é isso? É uma lei, tá? A gente bolou uma ideia legislativa e essa lei aqui é lá no Senado. Então, lá no Senado a gente bolou uma ideia legislativa para regulamentar a aposentadoria. Por quê? Porque o artigo 26 da reforma da Previdência, ele colocou o seguinte, ele disse assim, ó, até que lei discipline, tá? Até que lei venha disciplinar, fica valendo essa forma de cálculo que eu coloquei aqui, tá? Até que lei discipline, fica valendo a forma de cálculo, né? A forma de cálculo que eu acabei de colocar aqui. Então, o que acontece? Até que lei disciplina, ou seja, se não tiver uma lei, vai ficar valendo aquilo ali. Então, o que a gente fez? A gente fez um projeto de lei para ficar a forma de cálculo que era feita anteriormente à reforma da Previdência, que é o quê? Pegar as 80 maiores contribuições para servir de base de cálculo para todas as aposentadorias, inclusive a aposentadoria por incapacidade, para todas as aposentadorias, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, para de sistema de pontos, para de 35 anos e a idade mínima, né? E aposentadoria por incapacidade permanente, todas. Só que a gente precisa de uma coisa, a gente precisa de apoio, tá? A gente precisa de apoio para essa ideia legislativa ser discutida onde? Se ela tiver 20 mil, qual é o tipo de apoio? A gente precisa de 20 mil assinaturas até o dia 20 de agosto. Então, a gente precisa de 20 mil assinaturas até 20 de agosto. Se a gente conseguir as 20 mil assinaturas, esse projeto de lei aqui, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Então ele vai lá para o Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, e ele começa a tramitar como um projeto de lei mesmo, né? Então, veja bem a grande tirada, a grande sacada. A grande sacada é exatamente a gente conseguir esses 20 mil apoio, transitar esse projeto de lei, essa ideia legislativa, para vigorar aqui a forma de cálculo de ser aproveitada as 80 maiores contribuições desde julho de 94. Qual é a vantagem, Pedrosa, disso aqui? A vantagem é que em todas as aposentadorias, existe uma garantia de que você vai ganhar muito próximo ou igual à remuneração que você trabalha, né? Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, nesse exemplo que a gente colocou aqui para você entender, a gente colocou aqui um profissional aqui, ó, um profissional
E ele tinha 20 anos de contribuição e ele ganhava R$ 4.000, ou seja, a média dele é de R$ 4.000. Se tivesse vigorando essa ideia legislativa atual, ele iria ganhar os R$ 4.000. Ele não teria esse prejuízo aqui, de R$ 1.600 que a gente colocou aqui, ó. Ele não teria esse prejuízo de R$ 1.600, tá? Então, vou voltar aqui para você ficar com essa ideia aqui, ó, ideia legislativa. E o que você vai fazer? Como é que você vai ajudar nisso aqui, tá? Como é que você vai ajudar? Você vai usar o link abaixo, tá? Você vai usar, deixa eu voltar aqui. Você vai usar o link abaixo, hosting aqui. Então, você entendeu? Então, o que você precisa fazer para se incorporar, para se empenhar, para articular, para propagar, né? Para interpelar as pessoas, todas as pessoas, interessa a todos os segurados do INSS, a todos. Porque eu fiz aqui uma armadilha que o INSS está criando para quem está no auxílio-doença. Para quem está no auxílio-doença, se a incapacidade permanece, ele vai para a aposentadoria por incapacidade permanente. E a forma de cálculo dele, ele sai do auxílio-doença, que ele está ganhando mais, para ir para ganhar menos, né? Então, hoje, porque não alteraram ainda a forma de cálculo do auxílio-doença, que é considerado o quê? 91% com base na média dos últimos 12 meses. Então, a média dele vai ser 0,91, vai ser bom. Só que se ele aposenta por incapacidade, ele sai da transitória e vai para permanente naquela forma de cálculo, perdendo para caramba. De R$4.000 ele vai ganhar só 60%, vai ganhar R$2.400, vai perder R$1.600. Isso pode acontecer com qualquer um, porque ninguém está livre de um infortúnio, ninguém está livre de um auxílio-doença que vai virar uma aposentadoria por incapacidade. Essa é a grande armadilha que o INSS está fazendo, porque ele indefere, as pessoas vão fazer um novo requerimento e esse novo requerimento sai com uma data posterior à reforma da Previdência e o INSS vai querer que seja aplicado a nova forma de cálculo. Agora, para salvar tudo isso, existe a solução. Para como fugir dessa armadilha e das próximas armadilhas? É fazer essa ideia legislativa funcionar. E a gente precisa de 20 mil assinaturas. E o que eu quero que você faça? Você use o link abaixo aqui na descrição do vídeo e se mobilize, compartilhe isso com seus amigos, com seu colega de trabalho, com a sua família, lá no grupo da igreja, lá no grupo do futebol, no grupo lá do grupo de amigos que você tem, ou seja um propagador dessa ideia aqui. Compartilhe esse vídeo, esse conteúdo aqui e propague até a ideia legislativa. Legal? Muito bem, é muito fácil, você entra lá, você coloca os seus dados, tem um tutorial aqui embaixo também se você tiver alguma dificuldade. Legal? Então, conto com o seu empenho, conto com o seu apoio, né? Com o seu empenho, com o seu apoio. Você tem alguma dúvida relacionada a isso que eu falei? Não tem problema nenhum, basta você deixar a sua dúvida aqui embaixo no comentário do vídeo que a gente vai responder. Eu peço que você deixe um like, porque assim esse vídeo ganha relevância e ele é mostrado para muito mais pessoas. Legal? Então seja previdente como sempre e ágil como nunca em defesa aí da melhor forma de cálculo das aposentadorias. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!